Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Cicron é o caminho, o começo e o fim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Antes do Médico. O programa que nasceu para mostrar para você que diagnóstico não é destino, você só precisa de uma oportunidade. E é claro que junto com o ecossistema Before the Doctor, o programa vem para dar mais informação, conhecimento, mas principalmente poder para você, sempre baseado no nome de uma doença, sintoma, diagnóstico ou comportamento. Eu trago aqui para o palco da saúde integrativa, a nave da saúde integrativa, os melhores profissionais que atuam no Brasil e no mundo. Gente, vocês não têm noção, hoje o programa está sensacional. Nós vamos falar sobre menopausa funcional. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre isso? Menopausa funcional. Você já pensou? Bom, para uma cabeça um pouco mais, não muito dentro da medicina ou da área, pode pensar que menopausa funcional é aquela que eu entrei de uma forma natural, a partir dos meus 45, 50, 60 anos, e ali, como uma forma natural, ela está funcionando. Mas vocês vão se surpreender com a resposta, e não só apenas do que é a menopausa funcional, mas como que você pode evitar de sofrer tanto. Sabe essas reclamações que as mulheres tanto sofrem? Calorões, ou até mesmo a menopausa precoce. Então fica comigo que o programa está sensacional. E quem vem hoje com a gente, esse piloto da nave da saúde integrativa, tem grande currículo. Quando eu falo assim, dos precursores da saúde integrativa no Brasil, aqui no Antes do Médico você conhece. Então aperta o cinto, porque a nave da saúde vai decolar, que quem vem para o palco é ele, Dr. José Irineu Goldspan. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo ao palco da saúde integrativa. Fique à vontade. Muito obrigado. E eu quero começar o programa primeiramente agradecendo você que veio diretamente lá de Santa Catarina. Você é gaúcho, veio de Santa Catarina para gravar conosco. É uma honra recebê-lo. Médico com tantos anos de atuação, uma formação curricular exemplar. Eu digo que receber você no programa é cumprir a missão do programa Antes do Médico. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para ajudar você a cumprir essa meta que você tem, que é muito linda e muito significativa para todo mundo aí que está assistindo. Né? Olha, eu falo sempre, o símbolo do programa é um diamante. É o símbolo do ecossistema. E eu digo, quem entra no programa, quem entra no ecossistema Before the Doctor, quem entra na loja, vai acabar se polindo, se mostrando, se multifacetando. Nós temos aqui já um diamante polido e multifacetado. Muito obrigado. E vocês vão se impressionar sem exageros, gente, porque, vamos lá, vamos começar falando da formação. Você é formado em oftalmologia pela medicina, a gente fala medicina tradicional, oftalmologia, depois ortomolecular. Não, foi assim, historicamente, na linha do tempo, eu sou oftalmologista de origem, aí depois a primeira que eu fiz depois foi homeopatia, que eu fiz em Buenos Aires, a maior parte das coisas eu fiz fora, né? Depois eu fiz ortomolecular, eu vou fazer 40 anos de homeopatia agora. De homeopatia? De homeopatia 40 anos. Aí depois eu fiz ortomolecular, depois eu fiz medicina chinesa, depois eu fiz iridologia e iris-diagnóstico, até por ser oftalmologista é meio que redundante, mas ok. Fiz iridologia, depois eu fiz terapia de informação biofísica na Alemanha. Eu sou da primeira turma de nutrólogos do Brasil também. Né? Hoje a nutrologia está numa posição, ela meio que assumiu o lugar da ortomolecular. Fiz terapia de informação biofísica na Alemanha, fiz ozonioterapia, PRP, entendeu? Modulação hormonal. Estou agora começando, que está entrando agora, sempre com tudo na medicina regenerativa, que é maravilhosa, é o próximo passo, salto quântico da medicina. Antroposofia, medicina tradicional chinesa, são tudo... Só a gente, assim, fazer uma comparação de um oftalmologista que usa a iridologia como forma de tratamento sistêmico do paciente, a gente já pode aí falar um grande cumprimento de propósito, né? Porque
você, através dos olhos, consegue analisar o corpo inteiro do paciente. Sim, existem no organismo chamados microsistemas, né? Nós somos uma holografia. Qual é a diferença da holografia da fotografia? Fotografia, se você tiver a fotografia de um cavalo e rasgar, você vai ver só aquele pedacinho. Na holografia, campo de interferência, é biofísico. Então, se você pegar a foto do cavalo e quebrar, você vai ver o cavalo inteiro ali. Ou seja, em cada ponto tem tudo. É que no nosso organismo. Cada célula minha tem toda a informação genética minha, independente da célula que seja. Então, nós somos holográficos, tá certo? E o que fez te mover para fazer tanto a homeopatia e depois dar o passo para a terapia de informação biofísica? Primeiro, a curiosidade, né? E se abrir para isso, e o universo traz para você. Mas teve alguma frustração? Então, vou te contar uma coisa, assim, eu gosto muito da parte espiritual, trabalho espiritualmente há muitos anos, que eu gosto disso, e as pessoas assim, qual foi a dor que te levou para o trabalho espiritual, né? Porque as pessoas geralmente vão pela dor, né? Sim. Mas existe a lei, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Eu fui pelo amor, eu nunca tive uma dor. Claro que Deus te testa, me botou muitas dores depois, né? Depois que eu já estava no caminho. Mas eu não entrei no caminho espiritual por dor nenhuma, foi por curiosidade para querer entender como é que o universo é montado, né? Eu sempre digo que você não acreditar em Deus e você ser um ateu, e você é o cara mais religioso e mais crente que eu conheço. Não existe maior fé do que acreditar que Deus não existe. Precisa muita fé. Muita fé para acreditar que Deus não existe. Ter certeza que Deus não existe exige uma fé que nenhuma pessoa que crê tem. Nós estamos falando aqui também, gente, de um grande comunicador da área da saúde, porque o Dr. José Irineu tinha um programa, né, que é o Bem Viver? Viva Bem. Viva Bem, lá no Rio Grande do Sul. Eu fazia o teu papel no programa. Eu era o entrevistador. Todos os médicos não convencionais passaram, lá do Rio Grande do Sul, passaram pelo meu programa. Foi lindo. Vocês entendem o tamanho do peso que é receber um convidado como esse aqui no programa Antes do Médico? Porque eu, assumindo esse papel de comunicadora na área da saúde, fazendo com que os profissionais brilhem cada vez mais, recebê-lo aqui, para mim é um grande presente. Né? Eu até considero como um padrinho, assim, para me abençoar no programa. Amém. Vou entrevistar ela aqui, viu, no programa. Vou entrevistar. Vou virar aqui. Tem mais coisa para vir daí do que daqui, tenho certeza. Vamos embora, então. Nós vamos, então, o programa hoje, nós vamos falar sobre menopausa funcional. Uhum. E aí, para quem nos assiste, o que significa esse termo menopausa funcional? A menopausa funcional foi um termo que veio na minha cabeça, né? De onde é que surgiu? O que eu faço nos meus pacientes, eu vou começar para que o público entenda. Quando o paciente senta na minha frente, nós fazemos o que chama hoje de medicina integrativa, tá? Nos Estados Unidos chama medicina funcional, daí que veio a nutrição funcional, e na Alemanha chama medicina biológica, onde eu fiz minha formação de algumas áreas, né? E no Brasil chama medicina integrativa, tá? Que é essa visão diferente. Qual é a visão? Quando o paciente senta, eu digo, olha, eu não trato pedra no rim. Quem trata pedra no rim é o urologista. Você vai lá no urologista e ele tira as tuas pedras. Eu não trato isso. Eu trato o rim que faz pedra. Ou seja, para nós da medicina integrativa, a doença não é a pedra que surgiu, caiu do céu, Jesus mandou, entendeu? É o rim que está fazendo pedra. Ou seja, tem um problema no funcionamento renal, no metabólico, na verdade, não é o rim sozinho. Todo o metabolismo trabalha junto, tá certo? Nessa hora, o meu coração está trabalhando junto com o meu cérebro, trabalhando junto com o meu rim, está tudo trabalhando junto. Então, nessa visão de trabalhar junto, você tem uma alteração no funcionamento, no processo metabólico, que faz com que acabe gerando pedras no rim, entendeu? Então, o médico convencional, ótimo, maravilhoso para tirar a pedra. Nós tratamos o teu organismo para que ele pare de fabricar pedra ou evitar que ele fabrique pedra quando você passa para o ponto de prevenção, entendeu? Então, quando nós damos aula, nós temos que explicar para os alunos como é que o organismo funciona, como é que o organismo age, para mostrar como é que ele não age, como é que ele desanda para acabar fazendo pedra, acabar fazendo aterosclerose, acabar fazendo Alzheimer, acabar fazendo
sei lá, pedra na vesícula, acabar fazendo colite. Ou a própria menopausa precoce. Tudo. Então, é que nós temos 3 sistemas. Eu tenho que ensinar, e é o que acontece, nós temos 3 sistemas que controlam todo o organismo. É uma fábrica. Ele está fabricando tecido o tempo inteiro. Estou fabricando coisas líquidas, né? Saliva, lágrima, suor, líquido na articulação, tudo. E estou desde coisas bem líquidas, como uma lágrima, até o osso, que é a coisa mais sólida. Imagina que é uma fábrica maravilhosa, né? Uhum. Isso chama plasticidade. Chama plasticidade porque o plástico você pode fazer aquele produtinho que você lava o vidro, que é derivado de petróleo, e pode fazer isso aqui que é de plástico, é derivado de petróleo também. Então a proteína tem essa plasticidade. Então nós fazemos desde de uma lágrima e de um olho transparente até um osso duro lá dentro. É tudo feito da mesma coisa, entendeu? Uhum. Então essa fábrica precisa ser controlada, como qualquer fábrica. Então tu tem 3 gerentes que controlam tudo. Tu tem o sistema neurológico, o sistema hormonal e o sistema imunológico. Posso seguir a conversa? Então, assim, como é que vamos começar pelo imunológico. O que é o sistema imunológico? Imunidade é aquilo que defende o teu organismo e mantém a tua saúde. A imunidade é para assim, ó, entrou coisa tóxica na minha alimentação. Tem que tirar. Claro que o ideal é você deve ter entrevistado bastante gente, cuidar para ter a alimentação menos tóxica, para não dar trabalho e não dar custo para o teu sistema imunológico. O teu sistema imunológico tem que manter tudo limpo. Morrem 20, 30 milhões de células por dia. Por dia. Então, em 7 ou 8 anos, você já trocou todas as células. Quem está me ouvindo aqui não tem nenhuma célulazinha no corpo que tinha 8 anos atrás. Tudo novo. Eu brinco quando eu dou aula, né? Que teoricamente isso chama-se renovação celular. E eu brinco que isso deve ser uma mentira, porque eu não estou ficando mais novo, eu estou ficando mais velho. Então vamos chamar de reveliação celular, né? Estou mais velho. Faz todo sentido, porque elas trocam, só que elas trocam pela idade atual que você está. Isso, esse aí nós vamos partir para outra coisa. Antes disso aí, vamos antes disso. Então você tem as células estão sempre trocando, todos esses cadáveres têm que ser limpo, tudo que a célula fabrica tem sobra, tem que ser limpo, tá certo? Você tem dejetos, né, celulares, tá? Que tem que ser eliminados. Então assim, você imagina que é uma trabalheira para o sistema imunológico manter o organismo tudo certinho. Quando você tem um estresse crônico, né? Estresse o que é? Estresse é você sentir ameaça, entendeu? Que pode ser ameaça, andou na rua, levou um susto. Um filme de terror. Um filme de terror, em casa, tensão familiar. Então, tensão familiar, no trabalho, o chefe, o funcionário, o colega. Então, assim, sempre que o organismo lê uma ameaça, isso é o que é o chamado estresse. Ele se arma contra essa ameaça, entendeu? E o sistema imunológico se arma. E o sistema imunológico, quando a coisa passa do ponto de uma só faxina, ele tem que apelar para a polícia dele, o sistema imunológico, que é o que? A inflamação. A inflamação, entendeu? Entrou a bactéria, inflama. Ou seja, vem a polícia para pegar esses bandidos que entraram e liquida. Dependendo da toxina, vem a polícia para fazer. Então, hoje, no nível de intoxicação que nós estamos hoje, você gosta dessa área, né? O nível de intoxicação que nós estamos, intoxicação química, intoxicação biológica, intoxicação ambiental, radiação, o que a gente chama de eletroesmog. Eletroesmog é neblina. Eletroesmog é neblina eletrônica. Nós estamos dentro de uma neblina eletrônica aqui e está tudo afetando o teu organismo, tá certo? Então, toda essa agressão vai fazendo com que o teu organismo fique sempre nesse estado de inflamação, que a gente chama de inflamação crônica, porque ela é permanente, de baixo grau, porque eu não estou sentindo nada, ela é de baixo grau. Ou você pensa que não sente, Eu penso que não sente nada. Quando é que você vai sentir? Quando essa inflamação, o que é? Destruir o agressor. Se você entra no estado inflamatório, acaba o momento que você acaba destruindo o teu próprio tecido. E aí então hoje, e nesse último congresso que nós estivemos juntos, que foi um de câncer, né? O tema da minha aula foi a inflamação crônica de baixo grau e o câncer, especificamente. Mas hoje se sabe que todas as doenças da velhice, né? Que a gente chama de doenças degenerativas,
elas são originadas da inflamação crônica de baixo grau. Se você tem geneticamente uma tendência no sistema circulatório, vai inflamar o teu sistema cardiocirculatório e você vai fazer aterosclerose. Se for nas articulações, você vai fazer artrose. Se for no pulmão, você vai fazer DBPO, que é doença obstrutiva crônica. Se for no teu rim, vai fazer doença renal. Se for das tuas glândulas, você vai fazer diabetes, vai fazer tiroidite de Hashimoto. Então, todas as doenças que vão aparecendo ao longo com o tempo, porque aí você, além do estresse, você tem o tempo, né? Uhum. Vai revelhando, né? Você está revelhado e ainda tem inflamação. Revelação celular. Mas para aquele paciente que acima de 40 anos, vamos pegar uns 50 a mais, geralmente acontece muito isso com os homens. Homens acima de 50 anos e falam assim, eu não sinto nada, eu tô bem, eu tô ótimo. Como que esse paciente pode ter uma percepção que existe um processo inflamatório crônico de baixo grau? O homem, ele acha, ele é o provedor natural. Então, como provedor, ele tem que estar habilitado a ser provedor. Então, não desistir, entendeu? Então, ele não presta atenção em si mesmo. O homem só percebe quando quebrou, entendeu? Não quando está falhando. Entende? Então, só quando ele pifa é que ele vai procurar médico. E esse é um grande problema do universo masculino, entendeu? Tá? De buscar quando está ruim. Ele não, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho na minha clínica é com a performance neurocognitiva, que nós vamos chegar lá, entendeu? Então, eles não percebem que estão com perda de performance neurocognitiva, que ele não rende mais o que ele rendia. Eu dou como uma história assim, você entrou na empresa como gerente de, sei lá, de produção, porque você era um cara que pensava rápido, você achava soluções, mas você entrou. E aí você já está na empresa, você passou para a diretoria de produção, entendeu? E você não tem mais as soluções que você tinha, você já não cria as soluções que você criava, você já não percebe coisas que você percebia. Pô, teoricamente, se você continua o mesmo, você tem aquele software de ótimas soluções, e aí agora você já tem 20 anos de empresa, você tinha que estar muito melhor. Sim. E no máximo que eles estão é igual. Bom, se aumentou a experiência e você continua igual, é porque o teu desempenho baixou. O software já não está funcionando igual. Entendeu? Porque se o software está igual e a experiência aumenta, o resultado tem que ser maior. Sim. Agora, você não está rendendo. Você está cansando. O teu dia não chega no fim. Você precisa tomar um vinho todo dia, chegar em casa para poder... Pronto, já chega. São sinais sutis, entendeu? Tá certo? A doença é quando quebra. É quando passa da função para lesão. Aqui entra o médico convencional. O médico convencional espera, entendeu? Espera chegar a lesão. Ah, o seu rim... Eu fiz uma ressonância do seu rim, o seu rim não tem nada. E você acabou de tirar a pedra do rim ontem. Por quê? Na ressonância mostra a estrutura do rim, não mostra a função do rim. E o que fez a pedra foi funcional, não estrutural. Então, se você faz uma ressonância do rim, não tem nada. Ó, tem a pedra e um rim maravilhoso. Estruturalmente, funcionalmente não está. Entendeu? Por isso que nós fazemos essa visão funcional, né? Tá certo? Como é hoje para os seus pacientes quando eles chegam, né, na sua prática clínica, Deixa eu formular melhor a minha pergunta. Como é que é hoje para a sua prática clínica os seus pacientes encontrarem essa visão integrativa de saber que é muito mais do que o corpo físico? Existe uma energia, existe uma sinergia de fluxo para o funcionamento daquele órgão e do corpo todo? A tua pergunta cabe se você achar que o paciente é que tem que saber o que está acontecendo com ele. Quem tem que saber o que está acontecendo com ele sou eu. Quem tem que saber o que está acontecendo na minha casa que está sendo construída é o engenheiro e o arquiteto, não eu. Quem tem que estar sabendo o que está acontecendo no meu processo é o meu advogado, não eu. Quem está saber o que está acontecendo com as minhas finanças é o meu contador, não eu. Por que as pessoas acham que elas é que têm que saber o que está acontecendo no corpo físico delas? Porque entende que nós estamos com um problema sério? Que as pessoas acham que elas é que têm que saber o que está acontecendo com elas e elas têm que se tratar. Tanto que as pessoas procuram advogado quando precisa de questão legal, procuram engenheiro quando precisa construir, procuram contador quando precisa fazer
o seu imposto de renda e a sua saúde, que é a coisa mais importante que tudo, porque a casa você muda, o contador, a sua situação financeira você muda, a sua situação legal você muda. Mas o teu corpo durar 90 anos com saúde, aí eu vou no Google e eu faço sozinho. Boa sorte. Boa sorte. É o que eu Entendeu? sempre... Então, assim, tem que tomar muito... Essa é a questão. Não, você tem que saber, você tem que... Não, você tem que saber quem você tem que procurar. Entendeu? Um médico que tem uma visão, como você vai procurar um advogado melhor, você vai procurar um arquiteto melhor, ok. Mas não você tem que saber o que você tem, o que você não tem, o que você tem que tomar. Isso é um absurdo, é uma bobagem. Não vai dar certo. E é por isso que vem o programa. O programa nasceu exatamente para esse público ele se tornar independente. Independente no sentido de encontrar os profissionais que trabalham com essa visão, como a sua, de dizer assim, a responsabilidade, assim, o tratamento eu vou te passar. Mas você precisa ter consciência do que eu estou fazendo. O que o paciente precisa saber? Ele precisa saber procurar um bom profissional e ele precisa se assumir que quem vai ter que fazer o tratamento é ele. Entendeu? É assim, eu vou ser o que eu busco ser um ótimo técnico de futebol. Desculpe a comparação, entendeu? Eu vou ensinar você como é que joga, que posição você vai, como é que você lança, para onde que você tem que lançar, mas eu não entro em campo. No campo da tua vida é você que joga. Eu posso dizer, olha, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Saiu da porta no meu consultório, eu não estou junto com você, se você vai fazer ou não, eu não sei. A tua parte é fazer, entendeu? É querer fazer e fazer. Se ter consciência que a saúde sua é sua responsabilidade e exige permanente ação. Você come todo dia, não porque é prazeroso, você come todo dia porque o alimento é fornecimento de matéria-prima para aqueles 50 milhões de células que têm que ser trocadas todo dia. Você vai fazer com o quê? Você vai fazer lágrima com o quê? Você vai fazer colágeno com o quê? Você vai fazer músculo com o quê? Com o que você come. O colágeno que eu estou fazendo, o músculo que eu estou fazendo, não é feito com ar. E você, assim, mesmo assim, não respira direito. Tem que respirar direito. Então, assim, não é feito de ar. É feito de substâncias químicas que vêm na comida. Então, se você fornece substância química boa para fazer músculo, se fornece matéria-prima ruim para fazer músculo, entendeu? Então, assim, essa parte eu não posso fazer. Você precisa estimular o teu sistema imunológico, estimular o teu sistema endocrinológico, que não falamos ainda, estimular o teu sistema imunológico, não falamos ainda, você precisa ativar tudo. É que nem o laser. Vou fazer laser para fazer. O que você está fazendo? Está ativando os fibroblastos, que são as células que fabricam colágeno. Então, assim, você tem que estimular o teu corpo o tempo inteiro. Para isso que a gente vai na academia, por exemplo. O que você faz na academia? Não é a academia que faz músculo. A academia estimula o teu corpo a responder fazendo músculo, entendeu? Eu acho interessante essa abertura, porque nós vamos falar sobre menopausa funcional ou menopausa precoce, e aí, até agora, mas o que eles estão falando? Gente, é simplesmente tudo. Porque é o início de tudo. Porque não é só a menopausa, são diversos outros sintomas ou acometimentos que estão acontecendo na sua vida que estão relacionados a processos anteriores. E aí que entra o terreno biológico. Como é a visão do terreno biológico hoje no tratamento dos seus pacientes? Então, vamos voltar um pouquinho. Nós estamos pulando etapa, né? Nós estamos indo zigue-zague, aí o pessoal não vai entender. Vamos no caminho. Então, lembra que eu falei? Temos 3 gerentes. Vamos voltar para os gerentes do corpo. Temos 3 gerentes do corpo: neuro, imuno e endócrino. Então, o imunológico, quando ele desanda, você faz uma inflamação, que é um comando de destruição sutil, que vai levar à destruição dos teus tecidos e, portanto, às doenças crônicas. Então, você vê que nós temos que trabalhar o sistema imunológico e todas as coisas que vão fazer ele entrar em inflamação. Só aqui já tem um caminho gigante, né? Se ele reage à agressão química tóxica, você tem que desintoxicar, entendeu? Então, só aqui já sai um monte de coisa. Você tem que modular o sistema imunológico, então você tem uma série de coisas para fazer. Ok, para manter, joia. Aí você tem o sistema hormonal, endocrinológico, que é os hormônios. O que os hormônios cuidam? Então, o imunológico trabalha com a saúde. O endocrinológico trabalha com a vitalidade. Em que sentido? De dia, né,
generalizando, de dia eu tenho que ter desempenho. Eu estou aqui falando, estou conversando, estou saindo, estou trabalhando, vou, acordo, levanto, eu tenho desempenho. De noite, eu durmo para quê? Para recuperar os meus tecidos que eu gastei durante o dia. Tá certo? Esse é basicamente o que a gente faz. Nosso organismo faz. Para que você tenha desempenho, você tem que ter energia. Quem é que comanda as minhas células para gerar energia? Porque elas não fazem nada sozinhas, tá? Entendeu? Aí essa célula aqui resolveu agora, esse grupo se resolveu agora que elas vão contrair o dedinho. Não, ela só vai obedecer se eu mandar contrair o dedinho, entendeu? Nenhuma célula faz nada se não tiver comando. Então, quem comanda as células para gerar energia? Um grupo de hormônios. E de noite, quando eu vou dormir, que eu preciso recuperar o meu tecido e até ter ganho, porque eu fui na academia, outro grupo de hormônios. Então, todos os hormônios você pode dividir em dois grupos. O grupo que comanda gerar energia, que chama catabolismo na medicina, e o grupo que comanda produzir tecidos e tudo, que chama anabolismo no organismo. Todo mundo ouve falar de anabolizante, exatamente estimular esse lado anabólico. Então, de dia tem um grupo de hormônio e de noite tem outro. Então, esse comando hormonal tem que estar funcionando muito bem. Tá certo? Que é na menopausa, que é na mulher, e na andropausa, que é no homem, que teoricamente é a partir dos 50, 55 anos, por conta do tempo, as glândulas vão pausando. Então você tem as pausas. Você tem a andropausa, que é uma pausa, vai caindo a produção hormonal nos homens, e a menopausa, que vai caindo a produção hormonal nas mulheres. Se cair a produção de hormônios, cai a produção de hormônios que comandam gerar energia e cai a produção que comanda produzir tecidos, tá certo? E aí você tem o vovô e a vovó sem energia para sair, sem energia para fazer as coisas, quer dormir 10 vezes por dia e sem produção de massa magra nenhuma e tal lá, que a gente chama sarcopênico, né? Todo chupadinho e tal, entendeu? Tem uns que, em vez de produzir massa, então para de produzir massa magra. Claro que tem os que só param de produzir massa magra, que é o chupadinho, e aqueles que param de produzir massa magra e aumentam a produção de massa gorda, que é os vovozinhos gordinhos, mas lá dentro não tem músculo, viu? Só tem gordura por fora. Esse é a andropausa e a menopausa, tá certo? Então isso tem que ser tratado. Você não é obrigado, é assim, ó, a andropausa e menopausa hoje, em certo aspecto, é considerada doença. Porque assim, eu sou obrigado a não ter hormônio. Ué, se eu tiver hipotireoidismo, eu não estou produzindo hormônio da tireoide, tá certo? Bom, como você tem hipotireoidismo e não produz hormônio da tireoide, azar o teu, vai ficar sem hormônio da tireoide o resto da tua vida, mesmo que tenha 30 anos. Por quê? Eu não posso. Todo mundo não toma remédio para hipotireoidismo? As mulheres, que têm a maior parte, não tomam remédio para hipotireoidismo? Se eu posso tomar, se eu posso melhorar o desempenho, usar o hormônio da tireoide, que está faltando quando eu tinha 30, por que eu não posso usar quando está faltando quando eu tenho 50 ou 60? Quem que disse? Da onde que tirou isso, entendeu? Da onde? Cadê os trabalhos científicos provando? Não tem trabalho científico nenhum. Isso é uma coisa que surgiu lá, não sei quanto tempo, nos anos 40, 50, com os endocrinologistas. Eles estão nos anos 40, nós estamos quase 100 anos depois e continuam pensando a mesma coisa, baseado na mesma coisa de 40, 100 anos atrás, entendeu? Então é uma bobagem. Você tem como otimizar. Depois nós vamos chegar na funcional. Sim, entendeu? Sim. Tá? Só para resumir, a funcional é o seguinte: você tem todos os sintomas de falta de hormônio com 50, 60 anos. Sem hormônio. Agora nós temos as mulheres de 30, 40 e o homem de 30 e 40 com os mesmos sintomas do homem ou uma mulher de 60 com 30, 40 hoje. Sim, foi e com hormônio. Então o que está acontecendo? Que mesmo teoricamente tem que estar produzindo hormônio, estão com sintomas e com uma menopausa e uma andropausa. Essa andropausa e menopausa não é lesional, porque não é falta de hormônio, ela é funcional ou precoce, porque está numa época que tem hormônio. Entendeu? Então, olha o que aconteceu. Eu que tenho mais de 40 anos de medicina, então, lá quando a gente entrou na visão preventiva, a gente começou assim, né? Então a menopausa trabalhava depois de 50. Aí depois surgiu, e você vai ver muito médico, procura na internet, médico especialista em homens e mulheres 40 a mais, porque surgiu
o pessoal com sintomas de menopausa e andropausa a partir dos 40 e não a partir dos 55. O que é muito E agora comum. os últimos trabalhos estão mostrando a partir de 32. Então hoje nós estamos tendo essa menopausa, entendeu? Não com 50 nem 40, já está chegando aos 30. Aí nós podemos entrar nessa conversa No terreno de biológico, mas peraí, vamos só terminar, porque você falou É. o eixo, essa tríade do eixo neuroimune endócrino. Isso. Então a gente já sabe a importância do eixo imunológico e do eixo endócrino. E o eixo neurológico? Então, o eixo neurológico é o seguinte, nós temos 2 sistemas neurológicos, tá? Dá para chegar em 4, tá bom? Mas vamos ficar só com 2 aqui para não complicar o pessoal. Temos 2 sistemas neurológicos. Um sistema neurológico, que é esse que eu estou conversando com vocês, que é o voluntário, que obedece à minha vontade. Meus braços, minhas pernas, minha boca estão obedecendo à minha vontade, ok? Mas você tem o sistema imunológico involuntário, né? Involuntário, Entendeu? tá. Que é aquele assim, eu não consigo controlar meu intestino, meu estômago, meu batimento cardíaco, minha transpiração, se o pelo aqui vai levantar ou não vai levantar, a minha lágrima, eu não consigo controlar isso. Então tem o sistema neurológico que comanda isso, entendeu? Que é um sistema involuntário ou vegetativo, tá? Que é aquela parte que nós estamos, o cara está em coma, e tá que nem o vegetal e ele continua funcionando. Bom, o voluntário. Esse sistema, que nem o meu voluntário eu posso contrair ou relaxar, esse involuntário também trabalha com contrai e relaxa. Tá certo? É aquele que faz o intestino contrair, relaxar, meu coração contrair, relaxar, entendeu? Então, ele é um sistema que tem 2 polaridades, tá certo? Tá? Mas ele tem várias funções. Por exemplo, nós temos o sistema, o que faz essa polaridade é chamado, um deles é chamado sistema nervoso simpático e o outro é o sistema nervoso parasimpático. Então é o simpático e o parasimpático. Qual é a diferença? O sistema, que nem o sistema hormonal, você tem os hormônios que comandam gerar energia funcionam mais de dia, que eu preciso de energia, e os que comandam produção tecidual mais de noite, porque quando eu estou dormindo é hora de produzir tecido. Então você ganha músculo não na academia desempenhando, você ganha de noite quando está descansando, tá certo? Tá? Por isso que bebê dorme pra caramba, né? Cresce um monte, tá? Precisa dormir muito para crescer mais. Ok, tá fazendo tecido, né? Tá dobrando de tamanho. Então, o sistema neurovegetativo, que a gente chama, o simpático parasimpático, é a mesma coisa. O simpático, de modo geral, é para funcionar de dia e o parasimpático é para de noite. De dia, o que eu preciso? Eu preciso não só dar energia, tá? Eu dei energia para minhas células com os hormônios, não dei? Mas agora, quem é que vai usar essa energia? Os meus músculos. Eu vou lutar, eu vou correr, eu vou sair aqui, vou vir aqui falar. Entendeu? Então, o sistema neurológico que vai ativar meu coração, acelerar meu coração, aumentar minha pressão para eu acordar, ativar, entendeu? Tudo. Ou seja, me preparar para a luta, é o luta e fuga. O que vai me preparar para a luta ou fuga é o sistema simpático. E aí, de noite, o parasimpático vai baixar minha pressão, vai relaxar meu organismo, vai ativar meu intestino, porque eu não posso fazer cocô brigando. Eu vou fazer cocô de noite quando eu cheguei na caverna, né? Entendeu? Aí todo relaxamento. Eu nunca descobri por que um chama simpático e outro parasimpático. Não sei. Né? Mas assim, a gente pode guardar aqui o que para o simpático. Você se acalma. Então você tem esses 2. Mas o que acontece? Voltando ao estresse. Nós todos estamos estressados. Tá certo? Todos estamos estressados. Todo mundo está me vendo está estressado. Então o que acontece? No estresse, o que é estresse? Um tigre vem me atacar. Então eu tenho que me preparar para a luta. Então vai ativar a geração de energia, então vai aumentar os hormônios geradores de energia e vai ativar o sistema simpático que prepara a musculatura, coração para a luta. Qual é o problema? Uma coisa é você fazer isso 15 minutos, fugir do bicho e relaxar. Outra coisa é você ficar estressado 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. O tempo inteiro. Que é o que a gente fala, a gente denomina o paciente simpático-tônico a todo momento. Então ele não consegue mais dormir, cortisol elevadíssimo. Então, olha a mistura. O sistema endócrino desregulado, que é o cortisol, vai atrapalhar o sistema neurológico. Ativa o sistema, exatamente. Então ele está assim,
só gerando energia, então ele perde produção, e aí por isso que tu perde colágeno, perde pele, perde cérebro, começa a comer o cérebro, começa a ter problemas por conta de não renovar tecido e tá sempre acelerado, nunca relaxado. Isso tem custo operacional, entendeu? Agora entra a minha pergunta do terreno biológico, porque nessa tríade, os 3 eixos mais importantes, onde que entra o terreno biológico, a limpeza do terreno biológico na tríade do eixo neuroimunoendócrino? Ele não entra diretamente, mas assim, ó, o terreno biológico é todo o teu organismo, tá certo? Somente matriz celular, que não vamos entrar aqui, mas assim, é todo o teu terreno biológico, todo o teu organismo. Você imagina, então, já temos o sistema neurológico ativado para uma luta, os hormônios desregulados. Quando ele faz isso, ele modifica a função, entra em estado de inflamação crônica de baixo grau sistema imunológico. Então você imagina, entendeu? Vai somando uma bagunça, coisa mais linda do mundo. E isso tudo, mas onde acontece o resultado disso tudo? No teu corpo, no teu terreno biológico. O que acontece hoje é que o terreno biológico ainda está totalmente intoxicado. Por isso que entra na parte imunológica, porque, imagino, vamos lá, paciente que está com o eixo imunológico alterado em virtude de um terreno intoxicado, piora mais ainda. E aí ele altera o hormônio e ele altera a parte neurológica. Não, vai somar duas coisas. É um sanduíche, tá? Tem o pão de cima e o pão de baixo. O pão de cima é o estresse. Entendeu? Tá. Você se sentir ameaçado, você dá essa descarga no sistema imunológico, de preparar alerta inflamatório, porque eu estou sendo agredido. O sistema endócrino, que ativa a geração de energia, porque eu preciso fugir do tigre. E o sistema neurológico, que acelera a tua pressão, por isso que o pessoal fica com doença cardíaca, está sempre com acelerado, musculatura acelerada neurologicamente. Então o sistema neuroimunodócrino fica ativado por um estresse, que é a tua relação com o mundo, entendeu? O que está acontecendo no teu trabalho, o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo no teu país, o que está acontecendo no mundo, tudo isso vai gerando ameaça para a tua vida. Então, isso é o estresse, ameaça. Então, esse é o pão de cima. O pão de baixo, qual é que é? O meio ambiente está todo intoxicado, a comida está toda intoxicada, cheia de produto químico, entendeu? Tá? O ar está contaminado, a água está contaminada. Então, além disso, o teu organismo está recebendo agressão estrutural, química, entende? Então você também tem uma agressão de baixo para cima. Essa é a agressão de baixo para cima. A agressão química. Então, assim, além de tudo isso, ainda, quando chega o meu terreno para funcionar, ele está todo cheio de toxina, cheio de porcaria, esse vai ativar de baixo para cima o sistema imunológico. E quem é que tem que limpar essa porcaria? O sistema imunológico. E aí, então, é muito forte o sistema imunológico aqui. Mais essa pergunta você já respondeu. Mais que o neurológico e mais do que o neurológico. Claro, quando o tecido está intoxicado, se eu estou com toxina, toda a informação do corpo vai para o sistema neurológico, né? Então tem um alertinha no sistema neurológico. Que aí que entra... Então é o sanduíche, né? Nós estamos no sanduíche, né? Estresse de cima, toxina de baixo. Quando a gente fala em reposição hormonal, principalmente para quem está com a andropausa ou a menopausa funcional, a gente tem a questão dos disruptores endócrinos. Então, o que acontece no disruptor endócrino? Então, porque quem está assistindo não sabe o que é disruptor endócrino. Eu vou explicar. Então, assim, muitos desses produtos químicos que estão nos intoxicando, não esqueçam assim, a coisa que mais temos hoje é derivado de petróleo. Tá certo? Você tem o copinho de plástico, a marmitinha de plástico. O silicone que passa para hidratar o cabelo. Os produtos químicos da cara, compra no supermercado com plástico, cozinha no plástico. Então, assim. E fora tudo que é colocado ali, né? Acidulante, conservante, todos os anti, né? Você, né? Acidulante, conservante, flavorizante, espessante. Aquela lista, se você olhar a etiqueta do que você está comprando, você não compra de tanto produto químico que tem lá dentro. Aquele produto químico é tóxico para nós. Então, só que boa parte dessas toxinas, elas têm uma atração por uma coisa chamada receptor. O que é receptor?
Nós estamos falando de hormônio. Então você tem um hormônio da tireoide, eu falo da tireoide que todo mundo conhece, né? Tem o hormônio da tireoide, o hormônio da tireoide é um dos que comanda gerar energia, tá? Por isso que quando você tem hipotireoidismo, a pessoa perde energia, sente frio porque não tem energia, né? Esses sintomas. Então, então o hormônio da tireoide tem que ir lá na célula para comandar a célula para ela fazer, gerar energia. Como é que ela faz? O hormônio vem, a célula, que nem eu estou falando, você está me ouvindo, tem um receptor aqui em você, né? A minha voz está indo no receptor, a mesma coisa. O hormônio vai no receptor da célula, tem um receptor, como se fosse uma orelhinha, e ele encaixa nesse receptor e diz, é para fazer energia. Por exemplo, a testosterona é para fazer músculo. Então, na hora de fazer músculo, a testosterona vai lá na célula muscular e gruda no receptor e diz fabrica mais músculo, entendeu? Então, é um jogo. Então, tem o hormônio e o seu receptor, tá? Como tem a voz e o receptor aqui, e como tem a imagem, tem o receptor no olho. É assim que funciona no organismo. O problema é que essas toxinas, elas têm uma atração química pelos receptores dos hormônios. Então, imagina que isso aqui é o hormônio e aqui é o receptor e o hormônio... Bota nessa tela aqui. Você tem o hormônio que ele tem que ir no receptor, mas acontece que entrou uma toxina. Aí o hormônio vem, não consegue entrar no receptor, porque o receptor está com uma toxina presa nele. Entendeu? Então nós temos que limpar, desbloquear esse receptor, ou seja, tirar essa toxina para que o receptor fique limpo e possa voltar a funcionar o hormônio. E quando o paciente faz uma suplementação ou uma reposição hormonal, para onde é que vai esse hormônio? Então, se esse receptor está bloqueado? Não funciona. Então, quando você tem essa situação em que nós temos um receptor, nós temos o hormônio e tem o receptor bloqueado, isso aqui você tem... é como se não tivesse receptor, como não tivesse hormônio. Para o organismo não tem hormônio, porque os receptores estão todos bloqueados. Qual é o mais famoso bloqueio de receptor que existe? A famosa resistência à insulina. E a diabetes tipo 2. A minha mãe tem diabetes tipo 2. Então, por que é chamada diabetes tipo 2? Porque você faz o exame e ela produz insulina. Ora, se ela tem a insulina e ela tem a diabetes, que significa que a insulina não funciona, como que a insulina não funciona se ela tem a insulina? Porque tem bloqueio do receptor. E a resistência à insulina, né? A famosa resistência. Mas quem que está resistindo? Então tem insulina e tem resistência. Quem que está resistindo à insulina? O receptor. Por que ele está resistindo? Porque tem um bloqueio nele. Entendeu? Então, É por isso que o paciente, quando ele começa a limpar o terreno biológico, que é desintoxicar, desinflamar, desparasitar, às vezes até o próprio sistema endócrino autólogo, ele mesmo, por si mesmo, já corrige. Já. Né? É o que você tem nesses jovens com 30, 40 anos. Como a intoxicação está aumentando, então cada vez mais jovens as pessoas estão com bloqueio de receptor. Entendeu? Você acha que por isso que elas estão vendo menopausa e andropausa precoce. Você acha que é por isso que está acontecendo vários pacientes com diagnóstico de câncer que fazem uma reposição hormonal? Fazem reposição hormonal e aí depois aparece com diagnóstico de câncer por causa desses receptores bloqueados? Não tem. Querer relacionar hormônio com câncer não cola, entendeu? Tá? A indústria tenta colar o hormônio, bastante hormônio com câncer, porque se por acaso, né? Porque, sabe como é que é? A gente, né? Se por acaso os hormônios artificiais produzidos por eles provocassem câncer, só por acaso, provocassem, acho que não sei, né? Mas aí eles tomariam processos e quebrariam, entendeu? E ninguém usaria mais. Agora, se são os hormônios naturais que provocam câncer, né? Naquela mulher que usou a vida inteira anticoncepcional, né? Que também causa o entupimento desses receptores. É diferente, é outra forma. Ele bloqueia a produção do hormônio, né?
Os Onde você anticoncepcionais bloqueiam a produção hormonal. Mas vamos dizer, daí, então você usou hormônio artificial a vida inteira e apareceu aí, lá na frente apareceu um câncer, né? Mas foi pelo hormônio natural. Entendeu? Tá? Então, eu digo sempre assim, se hormônio natural produzisse câncer, tá certo? Quem teria mais câncer? A Dona Maria, as Donas Marias com 60? Ou as filhas delas, as Lucianas com 20? Quem tem mais hormônio? A filha com 20 ou a mãe com 60? a filha, claro. A filha com 20. Então por que não tem mais câncer nos jovens e só tem... Então assim, só os velhos que têm pouco hormônio têm câncer. E os jovens que têm muito hormônio não têm câncer. Mas quem causa o câncer é o hormônio. Cadê a lógica? E esse hormônio que não consegue entrar dentro da célula, ele pode gerar algum efeito deletério para o paciente? Ele vai ser eliminado, excretado. Como todo hormônio, ele é eliminado. Só que o paciente só não vai receber os benefícios só não da vai reposição. Receber. Todo hormônio, depois de usado, é desmanchado. Entendeu? São chamados metabólito. Metabólito é o nome que a gente dá na ciência para esse resto. Tanto que existe hoje uma ciência chamada metabolômica e existem os exames de metabolômica para ver se o organismo está quebrando certo. Por exemplo, o que causa câncer é estrógeno. Não é o estradiol geral. O estradiol, depois de usado, depois ele fazer os seus bons efeitos, ele é quebrado. Ele é quebrado em dois tipos, o 2-OH hidroxiestradiol e o 16-OH hidroxiestradiol. 90% é o 16-OH hidroxiestradiol, que não faz nada. Agora, o 2, esse começa a causar problemas. Esse é o que pode levar ao câncer, entendeu? Então, quando é que a mulher tem câncer? Quando ela começa a modificar. Em vez de quebrar 95% como o 16, que não faz nada, e só um pouquinho o 2, que faz mal, ela começa a quebrar muito 2 e pouco 16. E aí você vai ter muito desse. Então, não é o estradiol e sim o metabólito dele. Então, podemos discutir a excreção. Então, podemos discutir o que está acontecendo. Foi quebrado no fígado. Será que o fígado está funcionando bem ou não? Então, eu quero um programa só para falar sobre isso. Não, eu quero sobre esse. Cada coisinha dessa dá pra gente brincar bastante. Não, e para voltar a falar, porque quem está nos assistindo provavelmente ficou curioso tanto quanto eu sobre os receptores da insulina, para quem tem diabetes tipo 2. E eu quero fazer um comentário, porque lá no Before the Doctor nós temos a linha completa da Physioquantic, que é a linha da ReceptQuant. E eu vou apresentar quem desenvolveu essa linha. E eu já tive vários pacientes que vão lá para a loja e falam, olha, insulina, diabetes tipo 2, tá aqui, Glicosept. O Glicosept da linha ReceptQuant que vai trabalhar exatamente na limpeza desse receptor. É isso mesmo. Isso. Você tem ouvido as respostas? Como é que tem sido? Hein? Eu já tive 3 terapeutas que eu comentei do Glicosept. Inclusive, encontrei no último congresso da Physioquantic que ela falou para mim assim, eu estou impressionada. Os meus níveis de glicemia estão todos regulados, ou seja, está cumprindo a função de fazer com que a insulina entre dentro da célula. Claro, é desbloquear o receptor. É que essa foi a ideia. Eu vi que, na verdade, você tinha muito bloqueio de receptor e ajudei lá, né, com o meu conhecimento de biofísica, que é frequencial, né, a criar essa linha para desbloquear o receptor, porque precisa resolver, né? E a gente tem a linha completa, tem o receptor dos hormônios, tem a linha... São 7, né? Os 7 principais. O da melatonina, tá? Que é importantíssimo para você dormir e ela cuida bem, a melatonina cuida muito da parte imunológica. E também faz um detox da glândula pineal, acho que paciente que procura uma expansão assim, de consciência. Talvez sim, porque na verdade, como a produção da melatonina é na pineal, né? Então é tudo frequencial. No momento que você mexe com a frequência do receptor, você mexe com a frequência do hormônio, né? Porque como é que o hormônio sabe para onde é que ele vai? Aí então, vai entrar na biofísica, né? Uhum. Como é que o hormônio sabe onde é que está o seu receptor? Como é que o hormônio da tireoide sabe onde é que está o receptor? Como, doutor? O seu. Como é que o estrógeno sabe o seu? O tirosept, por exemplo, que é o da tireoide. Então, assim, eles sabem por frequência, né? Tá certo? É que nem você bota o Waze. O Waze diz, você bota a frequência lá e você vai. O endereço. É a mesma coisa, o endereço é tudo frequencial, né? Então, quando você mexe nas frequências, você corrige os dois aspectos, né? Então, nós desenvolvemos uma para melatonina,
outra para os da tireoide. Surgiu esse nome que eu coloquei de menopausa funcional, porque existe hoje desculpe interromper, o hipotireoidismo funcional. Não sei se você já viu que tem o hipotireoidismo funcional. O que é hipotireoidismo funcional? Ah, doutor, eu estou com todos os sintomas de hipotireoidismo, mas eu vou lá no médico e ele diz que o meu hormônio da tireoide está normal. Claro, ou seja, você tem hormônio e não está funcionando. É como se fosse resistência à insulina. É bloqueio do receptor da tireoide. Então, assim como você tem o bloqueio do receptor da tireoide, que dá o hipotireoidismo funcional, você tem a resistência à insulina, que é uma diabetes funcional. Então, eu digo, então temos a menopausa funcional, que é quando são os hormônios estrógeno, progesterona e testosterona. Então, você tem pausas funcionais de todos eles. E por isso que ele desenvolveu um para melatonina, um para tireoide, um para insulina, um para cortisol, que é o Energicept, um para progesterona, que é a Procept, um para testosterona, que é o Urocept, e um para estrógeno, que é o Femicept. Então, foram para os principais hormônios. Né? O paciente chega na loja, quando fala alguma coisa, ele dá um pouquinho de confiança, eu falo, leva essa linha. A gente mede, também faz biorressonância, mais o Hormotox, que daí ele faz o detox do hormônio. Para desintoxicar a parte do hormônio. É impressionante, eu quero falar para você. O Templo da Saúde Integrativa, que é o Before the Doctor, nasceu para entregar para você todas as soluções da saúde integrativa. Hoje são mais de 1000 produtos à sua disposição, tudo voltado para a limpeza do terreno biológico. Então nós temos toda a linha de higiene corporal, facial, maquiagem, desodorantes, shampoos de cabelo, creme para o corpo, tudo limpo, sem sulfatos, petrolatos, parabenos, silicones, tudo aquilo que pode, por exemplo, gerar esses disruptores endócrinos. Eles são os disruptores endócrinos. Eles são, né? Eles são, tem que tirar tudo isso. Isso tudo aí tudo isso aí que você falou é disruptor endócrino. Tem que tirar, tem que ser sem nada. E é claro que o Before the Doctor vai ser, já é, gente, a loja quântica do Brasil, a única loja mais completa com toda a linha de medicina vibracional. Então nós temos nutracêuticos, infocêuticos. Por que o nome infocêutico? É de informação. Então são produtos que já trabalham com a medicina vibracional, que é o futuro da saúde. Nós já estamos aqui antecipando aquilo que você está assistindo. Quando você está assistindo esse programa? A gente está gravando em 2025. O doutor Irineu já está aqui há 40 anos, só com homeopatia, já trabalhando com isso. Ele é um dos precursores da medicina da informação biofísica aqui no Brasil. E hoje existe um templo onde você encontra tudo em um só lugar. Então seja bem-vindo ao Before the Doctor, o único ecossistema que encontra e te entrega tudo em um só lugar. Não é fantástico? É a loja linda, né? Você vai lá, a gente vai lá. Você tem a linha Quantiflan? Tenho a linha Quantiflan, claro. A linha Quantiflan, o que foi? Quando fala da parte imunológica, né, da inflamação crônica de baixo grau, quem determina se a inflamação continua ou não continua são mensageiros químicos chamados interleucinas. Tá? Só para explicar para o leigo. O sistema neurológico tem moléculas de comunicação, tá? Ou sinalizadoras, que a gente chama, né? Que são os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, que todo mundo conhece. Uhum. Esses são os neurotransmissores, são as moléculas que o sistema neurológico usa para comandar as coisas. O sistema endócrino tem as suas moléculas sinalizadoras que ele dá ordem para as células. São os hormônios que dão comando para as células para gerar energia ou produção. E o sistema imunológico também tem as suas moléculas de comunicação, que são as interleucinas. Elas que comandam inflama mais ou inflama menos. Aumenta a inflamação, baixa a inflamação, para a inflamação, entendeu? Então, a inflamação crônica de baixo grau é um desajuste nesse sistema de interleucinas. Então, a maneira, o comando das coisas... você vê que o neurotransmissor dá comando químico, o hormônio dá comando químico, a interleucina dá comando químico, mas quem comanda eles é frequencial, é biofísico. O comando inicial é biofísico, entendeu? O bioquímico que comanda é comandado biofisicamente. Então, por isso que a gente consegue dar produtos frequenciais para comandar as frequências dos receptores, e você tem produtos frequenciais para comandar as interleucinas e corrigir essa coisa da inflamação crônica de baixo grau. E essa é a linha Quantiflan. Que aí a gente tem o Respiflan, o Constiflan. Isso. E o
Tem para a pele, né? Eu vou dar 2 principais. São 7, mas são 2 principais. 3. O Croniflan, que o nome fala, Croniflan, que é exatamente para essa situação de desajuste de interleucina na inflamação crônica. O Colonflan, que pega as inflamações intestinais, porque o que é o principal, porque tudo começa no intestino, toda a saúde começa no intestino, você deve ter feito 20 programas de saúde intestinal, e então o Colonflan é para modular essas interleucinas intestinais, então Croniflan para as interleucinas de inflamação crônica, Colonflan para inflamação intestinal, o Acuflan de acuto, né? Agudo, para as doenças e inflamações crônicas, que as crianças usam para caramba e tem resultados maravilhosos. Então, esses pegam essas situações. Você tem outros, você tem o Dermiflan para a pele, O Resp para respiração. O Resp para inflamação e tal. Mas os 3 principais que o pessoal mais usa é o Croniflan, pela questão da inflamação crônica, o Colonflan por causa do intestino, é obrigatório para tudo que é nutricionista, e o Acuflan pelas questões agudas, né? Entendeu? Essa modulação frequencial das interleucinas. A gente recebe muitos pacientes, muitos falando assim, sinto inflamada. Aí eu vendo o Croniflan em gel, peço para passar no abdômen, e vendo o Colonflan. E melhora, não é? Nossa, tenho respostas maravilhosas. Fora o colágeno, daí toma o colágeno, se sente muito bem também. Ajuda a produção, exatamente. Tem muita coisa para usar. Né? Não, eu tô assim, delirando aqui no programa, porque eu falo assim, 1 hora é pouco para falar com ele, mas aí o público vai ter paciência que a gente vai gravar sobre mais coisas, principalmente sobre medicina regenerativa. Principalmente sobre regenerativa, que é a minha paixão atual, né? Depois de ter feito Vocês nos aguardem, porque tem novidades maravilhosas sobre a medicina regenerativa, só para quem quer viver 120 anos com qualidade, bonito, jovem, com energia, com tesão pela vida, com, sabe, disposição e principalmente no cumprimento do propósito. Quero voltar para as diagnosticadas, né, que estão sentindo que estão na menopausa, que a gente tem a mulher que já está sendo tratada por uma menopausa e não consegue entender por que ela está com 35, 40 anos e está sendo tratada como uma paciente já na fase da menopausa, e a paciente que está ainda tentando descobrir o que está acontecendo com ela, e ela acha que pode ser menopausa. Então, isso vai depender da faixa etária, né? Por exemplo, o que está pegando mais as mulheres entre 30 e 40, e vou dizer até os 45, é o estresse. As mulheres estão no estresse. Mas hoje não dá mais para viver. Não dá mais para viver sem o estresse. Não. Acho que ele faz. Eu acho que estresse e mundo dopaminérgico já faz parte do ser humano, né? Porque nós estamos num mundo de transformação, né? Tecnológica, entendeu? Imagina assim, viviam na era agrícola e apareceu a indústria. Parece no livro de história é bonitinho, mas imagina quem estava naquele momento que estava morrendo a área agrícola e todo mundo se mudando para a cidade para viver na indústria e as cidades, aquela confusão toda. Imagina o caos daquela época. Nós estamos na mesma mudança, nós estamos saindo da era industrial que usa muito ser humano, né? Toda a indústria tinha empregado, para uma época de tecnologia, a inteligência artificial, os robôs. Nós não sabíamos como é que vai ser o mundo. Então, assim, esse mundo anterior já acabou e esse mundo novo não existe ainda. Nós estamos num buraco no tempo, entendeu? Em que nós saímos de uma era. Por isso que aumentou a coisa da guerra, né? Entendeu? Porque o ser humano parte para a briga, né? Quando ele não entende, ele parte para a briga, entendeu? Por isso que então está reconfigurando o mundo inteiro e nós estamos aqui. Para onde é que eu vou? Como é que eu fico? E, obviamente, nosso mundo está mudando, nosso país, nosso continente está mudando, nosso país está mudando, nosso estado está mudando, nossa cidade está mudando, nossas relações estão mudando, nosso trabalho está mudando, tudo está mudando. E nós não sabemos bem como é que são as nossas relações hoje, não sabemos muito bem como é que é a nossa estrutura familiar, profissional, que profissão está mudando. Então, assim, todo mundo está num estresse absoluto. E como eu falei, o estresse bota todo esse alarme que modifica o sistema imunológico, neurológico e endocrinológico. Então, nós estamos com tudo isso alterando. Então, obviamente, isso tem um custo hormonal que gera toxicamente um monte de intoxicação e bloqueio de receptor, e mais todo o alarme correndo, você está com sintomas que a pessoa tinha uma geração atrás só quando não tinha mais hormônio. Então, você tem hormônio e está funcionando
como se não tivesse hormônio e ainda com inflamação e com neurológico. Muito confuso. Então, claro que esse aqui é um tipo de tratamento, tá certo? Que vai hoje dos 30 a 35 até os 45. Esse desgaste, quando chega com 45, é tão grande que começa a cair realmente a produção dos hormônios. E aí você começa a entrar em menopausa. Andropausa e menopausa é quando tem bloqueio do receptor e tem hormônio. É quando cai o hormônio. Menopausa e menopausa caiu a produção hormonal. Então o pessoal com 45, perto de 50, está caindo a produção hormonal. Então você já tem que... Aqui que você entra com suplementação de hormônio. Eu não tenho que suplementar quando está produzindo. Eu vou suplementar quando não está produzindo, entendeu? Então são tratamentos diferentes que precisa de avaliação para ver se eu preciso eu tenho que desarmar a confusão, eventualmente corrigir os receptores, corrigir a produção, mas tudo coisa que a pessoa corrigir o funcionamento. Na menopausa real, que é queda de produção, aí eu já começo a entrar com substituição, que é colocar hormônio natural, a gente não usa mais artificial. Hoje nós usamos hormônios iguais ao natural, né? Que a gente chama de bioidêntico, é idêntico ao natural. Natural é o que eu produzo. O bioidêntico é igual ao natural. Tá? A gente tem vários exames que podem constatar a disponibilidade do hormônio, tanto na corrente sanguínea quanto aquilo que é ativo, que é o exame salivar, certo? Você tem exame de sangue e você tem exame salivar, tá? Tem diferença técnica, né? Porque a minha pergunta é, uma paciente de 35, 45 anos, como que ela vai saber? Só o exame de sangue vai mostrar se ela tem essa disponibilidade, se ela está produzindo esse hormônio? Precisa de um bom profissional, né? Mas assim, que entenda, que tenha essa visão, né? Tá certo? Mas exame de sangue pode ser uma boa consulta somada a um exame de sangue é o suficiente, se o profissional souber fazer, né? Tem muito profissional que sabe fazer, viu? E a gente nem chegou na parte espiritual do aparecimento de doenças. Vocês estão impressionados? Você está impressionada? Então escreve aqui no comentário, fala assim, uau, né? Ele merece um hashtag eu amo o Dr. José Irineu, não merece? Então escreve assim, hashtag eu amo o Dr. José Irineu. E para você que gosta desse mundo da saúde integrativa, que gosta do mundo da fisioquântica, fisioquântica também, um beijo para todo mundo da fisioquântica, mas se você gosta da física quântica, da energia, você sabia que existe hoje um mestrado que fala exatamente sobre ciências quânticas? E é por isso que o Instituto Fernanda Ben trouxe para o Brasil o primeiro mestrado internacional com mais de 720 horas de conteúdo transformador. E você ainda pode ir lá na Índia fazer uma imersão com o próprio Amit Goswami. Você já imaginou? Então é claro que esse curso é uma jornada de expansão de consciência baseada na física quântica, biofísica, espiritualidade e, claro, a medicina integrativa. São mais de 30 módulos e o mestrado ele usa ciência e consciência. Então, esse mestrado é ideal para profissionais da saúde, terapeutas, professores, astrólogos, consteladores e todos que desejam viver, servir e trabalhar com mais propósito. A primeira etapa do curso é uma pós-graduação em biofísica e já a segunda é um mergulho profundo nas ferramentas quânticas. Então, se você sente que chegou a hora de dar um salto real de consciência, esse é seu chamado. Porque mais do que um título, esse mestrado é um divisor de águas na sua vida espiritual, pessoal e profissional. Um beijo para todo mundo do Instituto Fernanda Ben, doutora Fernanda Ben e toda a equipe, né, que trabalha com muito amor para o cumprimento desse curso aqui, que é o primeiro no Brasil de mestrado, fantástico, e a todos os profissionais que atuam com a biofísica. Beijo para vocês do coração. Doutor, as mulheres diagnosticadas ou que estão sofrendo com os sintomas de menopausa, mesmo antes do tempo que é devido, se é assim que eu posso utilizar. Que é fora da menopausa, que é por queda de hormônio, Por né? queda de hormônio. Então vamos denominar, né, as mulheres que estão sofrendo pela menopausa funcional. Qual mensagem você pode entregar para elas, considerando toda a sua experiência, seus anos de vida, sua formação? Você tem que trabalhar aqueles dois aspectos do sanduíche, né? Tem que trabalhar o estresse. Não tem como ficar sem estresse. Você tem que aprender a
não sofrer com isso. Você tem que achar os pontos de apoio positivo, né? Esse é um momento em que o mundo está em modificação, você está em modificação, você tem que aprender como viver dentro desse universo que nós estamos vivendo, conhecer o universo, tá? Não se impressionar, né, com as coisas, porque vem muita... importante é a informação. Não, importante é a informação que tem valor real. Então, cuida com as informações, relaxa. Primeira coisa, tá? Esse é de cima para baixo. E de baixo para cima, obviamente, é a sua qualidade de vida. Você tem que procurar fazer atividade física, é obrigatório, porque isso estimula o teu organismo a se desintoxicar, ativa hormônio, ativa tudo, atividade física é fundamental, alimentação limpa é fundamental, água bastante limpa é fundamental, relacionamentos é fundamental. Não exija do outro aquilo que às vezes você não entrega, né? Tá certo? Então nós temos que aprender que todo mundo que está em volta de você, né? O seu cônjuge, esposa, esposo, está estressado com você, entendeu? Então hoje temos que conversar, nós estamos conversando. Então, relacionamento humano é fundamental. E se tiver realmente com questões, procure os profissionais que trabalham com essa área para ser curada, né? Tá certo? Ou ser melhorada. Eu sempre digo para o meu paciente, o nosso objetivo é o máximo do possível, que nós vamos descobrir junto, né? Ai, que jornada maravilhosa! Esse é o Dr. José Irineu Goldspan, que nos deu a grande honra de estar conosco no programa Antes do Médico, e em breve você vai ter mais entrevistas, porque acho que quando ele pisar em São Paulo eu vou dar uma roubadinha. Doutor, me dá uma hora da sua agenda para a gente gravar, porque o público precisa dessa informação. Se vai se tornar isso como um conhecimento ou não, mas a gente pelo menos dá um sopro assim de informação para aqueles que amam. Eu digo que o programa Antes do Médico é quase um mestrado, hein, gente? É bom, é bom. E olha, para você que ficou até o final do programa, eu vou te dar um presente. Escreve assim, #eu amo o Dr. José Irineu, que segunda-feira eu vou estar sorteando lá no Before the Doctor um detox na velocidade da luz. Você conhece o detox na velocidade da luz? É o primeiro protocolo onde a gente utiliza fótons, luz, hidrogênio, eletroforese, várias informações para potencializar um processo de detox. Olha que coisa incrível. Então escreve agora, eu amo o Dr. José Irineu. E segunda-feira você vai ser a sorteada. Nesse mundo quântico, quem pensa mais e cocria é que é o sorteado. Então, te espero na segunda-feira. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gratidão imensa por você estar aqui brilhando. Você está parecendo um anjo com esse fundo azul. Olha aqui, gente. Joga no doutor. Olha aí. Ó. Há controvérsias. Conta a história do Arcanjo Miguel. O nome de Arcanjo Miguel. Ah, sim, nós estamos conversando antes do programa. Eu estava dizendo para ela que o nome em hebraico, né? Porque a Torá foi toda em hebraico, né? O nome do Arcanjo Miguel em hebraico é Micael. O que significa Micael? É mi, é uma pergunta. Quem, né? K é como El é Deus, né? Tá certo? Então, é quem é como Deus. Esse é o nome dele, né? É o nome de quem é como Deus. E eu estava comentando que se fala no cristianismo, eu não sou cristão, mas no cristianismo fala que quando o Lúcifer, né, quis enfrentar a Deus, quem parou na frente dele foi o arcanjo Miguel, né? Por quê? Por que foi ele? Porque quando o Lúcifer se levantou, quem que para na frente dele? O Micael, que é a palavra quem é como Deus. Tu acha que tu é Deus? Quem é como Deus? Né? O que tu está achando que tu é, né? Então, por isso que ele é o arcanjo dessa situação, né? E esse é o arcanjo do... Cada grupo humano tem os seus arcanjos, né? E o Micael é o arcanjo do povo judeu, né? Olha que lindo. Do povo judeu. Por quê? Né? É bom você deixar esse gostinho de quero mais, para o pessoal perguntar assim, quando vai ter de novo? Porque vai ter. Um dia a gente veio bater papo sobre isso. Isso é um prazer. Obrigada pela sua participação. Programa Antes do Médico vive porque você faz comentário, compartilha e passa para frente essas informações. Então, um beijo e muito obrigada. A gente se vê toda sexta-feira às 15 horas. A energia é real, riqueza da